milionário revela fatos chocantes sobre o mendigo negro do desafio que ninguém imaginava. Chovia forte naquela noite na metrópole iluminada por neon e esquecida por tanta gente. Thomas, milionário poderoso, dono de impérios, caminhava apressado pela calçada escorregadia quando viu algo que parou seu sangue. Um homem negro, sujo, derrubado e sendo brutalmente espancado no meio da rua. O barulho da chuva misturava-se aos gritos abafados, mas ninguém fazia nada. Era o completo abandono. Sem pensar, Thomas avançou. O coração disparava no peito. As mãos tremiam ao puxar o agressor. A pessoa caída era Samuel, um mendigo de olhos profundos e rosto marcado pela vida. Mas havia algo estranho ali. Algo que não combinava com a imagem de um homem só nas ruas. "Você está bem?" Thomas perguntou, a voz rouca pela adrenalina. Samuel engoliu a saliva. Seus olhos carregavam uma dor que ia muito além do físico. Com uma voz baixa, quase um suspiro, ele contou uma história que virou o mundo. Antes da queda vertiginosa, ele fora engenheiro da NASA, um daqueles que trabalharam na fatídica missão do ônibus espacial Challenger. Em 1986, ele tentou alertar sobre falhas graves no projeto, sobre o risco iminente daquela tragédia que chocou o mundo. Mas sua voz, silenciada, ignorada, pressionada a calar pela ganância de resultados rápidos, o nome de Samuel desapareceu dos noticiários, esquecido no fundo do poço. Enquanto a cidade seguia sua rotina indiferente, com luzes piscando e gente conversando como se nada tivesse acontecido, Thomas sentiu um nó apertar na garganta. Ele, com sua vida de luxo e privilégios, nunca tinha parado para pensar nas pessoas por trás das manchetes, nem nas feridas escondidas naquela tragédia que ele assistira pela TV, sentindo a culpa bater feito martelo no peito. Mais tocante ainda, Samuel parecia carregar também os segredos perigosos. Thomas sentiu o peso daquela história como uma sombra que começava a crescer por trás das luzes. Sabia que Samuel podia derrubar tudo, reputações, imagens e, o que era pior, revelar a verdade que muitos queriam enterrada. Eis que o medo de ser desmascarado virou sede de vingança. O homem não hesitaria em silenciar Samuel, custasse o que custasse. Em meio a essa tempestade prestes a explodir, Thomas percebeu que seu envolvimento era algo maior do que ele podia imaginar. Não era só sobre reputação ou dinheiro. Era sobre justiça, memória e uma verdade enterrada em silêncio. A cidade seguia alheia. Mas o destino de Thomas e Samuel começava a se entrelaçar numa teia de segredos que ameaçava tudo. Quando Thomas recebeu um telefonema misterioso naquela mesma noite, a voz do outro lado foi clara, fria e ameaçadora. Uma mensagem disfarçada de apenas um alerta, mas capaz de mudar para sempre, não só sua vida, mas toda a verdade que estava prestes a vir à tona. O relógio virou a madrugada. A pergunta que martelava na mente de Thomas era uma só: como transformar essa vulnerabilidade? E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O relógio virou a madrugada. A pergunta que martelava na mente de Thomas era uma só: como transformar essa vulnerabilidade em força antes que alguém decidisse apagar essa história para sempre? Mas, de repente, o som do celular cortou o silêncio da noite. Ele olhou a tela.
Era uma mensagem de Samuel. Volte ao lugar onde nos encontramos, dizia. O coração de Thomas acelerou. O que mais poderia aquele homem esconder? Ele hesitou, mas a curiosidade, misturada ao medo, o empurrou para frente. No fundo, ele sabia que não poderia ignorar isso. A chuva cessou e as ruas brilhavam sob a luz dos postes. Thomas se dirigiu rapidamente ao local do encontro, os pensamentos tumultuados. Quando chegou, viu Samuel sentado na calçada. Mas algo estava diferente. Havia uma centelha na expressão de Samuel, algo que Thomas não havia notado antes. Como se ele tivesse recuperado uma parte de si mesmo. Tem uma coisa que você precisa saber, Samuel disse, a voz firme. Não sou só um engenheiro. Eu era um dos principais responsáveis pela segurança das missões. O que aconteceu na Challenger não foi um acidente. Foi um crime. Thomas sentiu um frio na barriga. Como assim? O que você quer dizer? Samuel se aproximou, os olhos penetrantes fixos nos de Thomas. Eu sei quem estava envolvido. E eles estão de olho em mim e agora em você também. Antes que Thomas pudesse responder, um carro parou abruptamente na esquina. Do veículo, 2 homens robustos saíram, vestidos de forma casual, mas com um olhar ameaçador. Samuel, um deles gritou. Você tem noção do que está fazendo? É hora de você calar essa boca. Samuel se virou e Thomas percebeu que a tranquilidade do mendigo havia se transformado em pânico. Ele lançou um olhar desesperado para Thomas. Corra! Samuel gritou, mas Thomas estava paralisado. Os homens se aproximaram e tudo aconteceu tão rápido. Um deles agarrou Samuel pelo colarinho, levantando-o do chão, enquanto Thomas sentia seu coração disparar. O que você quer com ele? Thomas gritou, mas sua voz saiu entrecortada. Foi então que tudo desmoronou. O homem que estava segurando Samuel gritou, ele tem que morrer, você não entende? Ele pode acabar com nós todos. E a verdade atingiu Thomas como um soco no estômago. Aquela era a verdade que Samuel carregava, e agora ela estava prestes a ser silenciada. Thomas teve um lampejo de compreensão. Samuel, o que você sabe? Antes que Samuel pudesse responder, o outro homem sacou uma arma. A cena congelou por um segundo, e o grito abafado de uma mulher ecoou ao fundo. O medo tomou conta de Thomas. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Em um momento de desespero, ele atirou uma pedra sobre os homens, fazendo o mais próximo recuar distraído. Vá, Samuel, eu cuido disso. Mas a reviravolta final estava prestes a acontecer. Por trás dos agressores, uma figura conhecida emergiu e o choque tomou conta. Era o antigo chefe de Thomas, aquele que o havia promovido, que agora observava a cena, um sorriso gélido no rosto. Isso é tudo um grande jogo que você não entende, Thomas, ele disse com a voz suave. E você está a ponto de perder muito mais do que imaginou. As palavras ecoaram na mente de Thomas, enquanto os pensamentos se embaralhavam. O que esse homem sabia e como ele estava envolvido nisso tudo? A tensão na cena era palpável e a vida de todos ali estava por um fio. Após um rápido momento de contato visual, Thomas percebeu que o jogo apenas começava. O embate entre o passado e o presente estava prestes a se intensificar, e ele não sabia se conseguiria salvar Samuel ou a si mesmo. A tensão na cena era palpável. Thomas não conseguia desviar o olhar da arma que brilhava sob a luz dos postes, enquanto a voz do antigo chefe ecoava em sua mente. O que ele sabia?
O que Samuel tinha para contar? E se tudo isso fosse um plano grande demais? De repente, um grito ensurdecedor cortou o ar. Os homens não estavam sozinhos. Uma mulher, pequena e destemida, surgiu da penumbra, brandindo um spray de pimenta. "Saiam da frente!" ela berrou, avançando em direção aos agressores. Thomas ficou paralisado por um instante, mas a cena rapidamente se desenrolou. A mulher atingiu um dos homens, que deixou Samuel ir, queimando os olhos e gritando de dor. O segundo homem começou a se voltar. O pânico tomou conta de Thomas. "Vamos, Samuel!" ele gritou. Mas Samuel estava imóvel, a boca entreaberta, em choque. Ele não conseguia acompanhar a ação. "Samuel, corre!" As palavras pareciam ecoar no vazio. Então um barulho atrás deles fez o coração de Thomas parar. Um carro parou abruptamente e os faróis iluminaram a cena. Era um policial, mas não um qualquer. Era o detetive que havia investigado a vida de Thomas anos antes, que tinha um rabo de foguete com questões de corrupção. O homem saiu do carro com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, e a situação apenas complicou. Nesse momento, a mulher olhou para Thomas e Samuel. "Se vocês não correrem agora, estamos todos fritos." Ela se virou para o detetive. "Esses caras estão tentando matar esse homem. A confusão explodiu. Vocês vão acreditar em uma louca?" O detetive respondeu, passando a mão pela cabeça e olhando ao redor. Uma voz sibilante cortou o ambiente. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo." Era Samuel, finalmente acordando para a realidade. Esses homens trabalham para alguém que não quer que a verdade seja revelada. Eles vão atrás de mim e de quem estiver no meu caminho. Ao ouvir isso, o chefe de Thomas sorriu, seu olhar gélido refletindo o brilhante neon dos postes. "Você ainda não entendeu, meu amigo. Essa história não é sobre você ou sobre o mendigo. É sobre poder e controle. E eu sempre tive um plano." Uma reviravolta de choque percorreu o ar. O detetive e o chefe de Thomas compartilhavam um olhar cúmplice. Thomas mal podia acreditar. "Você trabalha com eles?" O sentimento de traição explodiu em seu estômago, afiando seu nervo e transformando todo o seu mundo. Mas a mulher não estava disposta a desistir. Com um movimento rápido, ela puxou um celular e disparou uma mensagem. "Eles estão vindo. Preparem-se." Thomas piscou, confuso. O que estava acontecendo? Quem era ela para estar tão envolvida? E neste momento de caos, uma sirene distante começou a tocar. Um pressentimento encheu o peito de Thomas. "Samuel, precisamos sair. Não podemos ficar aqui." Ele olhou ao redor, sua mente atordoada, tentando juntar as peças. Os homens estavam se reagrupar e a polícia estava chegando. Samuel hesitou, mas então seus olhos se acenderam. "Esperem! A verdade! Eu ainda tenho as provas. Se conseguirmos escapar, posso expor tudo." O que Samuel estava escondendo era maior do que qualquer um imaginava. Uma nova onda de adrenalina percorreu Thomas. Mas havia algo a mais que ele não sabia. "O que você quer dizer? O que você tem?" Foi então que a mulher atirou um olhar fixo para Thomas. E pela primeira vez, ele viu uma fragilidade em meio ao ataque feroz dela. "Você precisa confiar em nós, Thomas. Não estamos aqui por acaso.
Estamos todos envolvidos nesse jogo. O detetive afrouxou a expressão, mas o sorriso do chefe se alargou. Lágrimas malditas de um mendigo e ações desesperadas de uma mulher não vão mudar o destino de todos nós. E com isso, a grave realidade cresceu. O passado de um desastre, a luta por justiça e os segredos bem guardados estavam prestes a explodir. Com a sirene se aproximando e os agressores se movendo mais rápido, Thomas percebeu que a batalha estava apenas começando. Ele precisaria decidir em quem confiar e como finalmente enfrentar um destino que nunca esperava. A noite estava ainda longe de ser resolvida, e tudo o que ele sabia estava prestes a desmoronar. O que ele faria? E quem realmente eram aquelas pessoas ao seu redor? Thomas resolveu que não podia hesitar. A lição estava clara. A verdade era mais perigosa do que qualquer mentira. Ele respirou fundo e preparou-se para a próxima jogada. Thomas resolveu que não podia hesitar. A lição estava clara. A verdade era mais perigosa do que qualquer mentira. Ele respirou fundo e preparou-se para a próxima jogada. Mas, antes que pudesse fazer qualquer movimento, tudo mudou em um piscar de olhos. Uma explosão ecoou cortando o ar como um trovão. Era um estrondo ensurdecedor que fez todos se virarem para a fonte do barulho. Um carro, uma van de uma empresa de segurança conhecida por seus métodos brutais, colidiu com violentos estalos de metal contra concreto. A cena se desfez em caos e o grupo que perseguiam Samuel parecia atordoado. Não acredito, eles vieram, gritou a mulher, e sua expressão de determinação se transformou em pavor. Os homens se dispersaram. Mas Thomas permaneceu paralisado, os olhos fixos na van que agora estava tombada no meio da rua. Os faróis estavam acesos, iluminando os rostos atordoados de figuras familiares que emergiram do veículo. Era um conhecido de Thomas, Jason, seu ex-melhor amigo, e agora um dos mais respeitados executivos da empresa que ele havia deixado anos atrás. Jason? Perguntou, incrédulo. Ele sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O homem que uma vez compartilhou risadas e segredos estava ali, junto àqueles que pareciam prontos para matar. Você não escape! Gritou Jason enquanto se aproximava, claramente ferido, mas com um sorriso perigoso e uma determinação fria. Você não entende o quanto está em jogo. Samuel tem que ser silenciado. As palavras de Jason pesaram no ar, transformando o terror em uma mistura de desolação e traição. Você sabia? Thomas balbuciou, o coração acelerando. As verdades começaram a se alinhar em sua cabeça, e as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira perturbadora. A mulher, percebendo a reação de Thomas, fez uma pausa. Você não pode confiar nele, Thomas. Ele está envolvido. É parte do esquema. A urgência na voz dela era palpável, e a tensão aumentava a cada segundo. Você não sabe do que está falando. Jason retrucou, sua expressão mudando de desprezo para raiva. A vida de todos está em risco por causa desse mendigo. Não dá para deixá-lo escapar. E você, Thomas, estava prestes a se meter numa coisa muito maior do que imaginava. Samuel, que havia recuperado a consciência do que estava acontecendo, olhou nos olhos de Thomas. Ele não pode te proteger, Thomas. A verdade dele e a minha se entrelaçam. Ninguém pode ser confiável neste jogo. Nesse instante, algo estalou dentro da van, e um grupo de homens em traje tático saiu. Disparando com spray de pimenta e armas no ar, o caos estava instaurado. O detetive recuou, enquanto gritos e tiros ecoavam pela rua.
um turbilhão de gritos e lágrimas. "Vem comigo!" gritou a mulher, puxando Thomas em direção à calçada, mas uma mão a agarrou. Era o detetive. "Não! Você não pode fazer isso!" ele gritou, puxando-a de volta. "Você não entende o que está em jogo." O pânico aumentava, Tidus tentando entender as alianças e traições em fragmentos, enquanto a realidade desabava. Thomas olhou em volta, mas tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. E então, como um balde de água fria, a verdade bombástica caiu sobre eles. Jason, com um olhar determinado, se virou para eles e revelou: Samuel não é apenas um engenheiro. Ele é o foco de um esquema muito maior. Ele fez parte de algo que poderia acabar com a nossa tática. E isso inclui você, Thomas. Você não faz ideia de quem somos de verdade. O chão se abriu sob os pés de Thomas, e ele sentiu o nó na garganta apertar. A revelação trouxe um turbilhão de caos à sua mente. O que significava isso? Como tudo estava interligado. Ele nunca poderia prever que entre aqueles que amava e os que considerava amigos, poderia existir tanto ódio e manipulação. A sirene da polícia se aproximava. O tempo se esgotava e o jogo se tornava mortal. Olhando para Samuel, a única pergunta que surgia era: quem realmente era o inimigo? E agora que tudo havia mudado, como salvar o que ainda restava de suas vidas? Thomas estava em choque, sua mente girando com tudo o que acabara de ouvir. A verdade que Jason revelara cortou mais profundo do que qualquer golpe. O pânico tomava conta, enquanto a confusão se espalhava entre eles. A sirene da polícia se aproximando, misturando-se ao caos como se fosse uma trilha sonora de um filme de ação. Thomas, vamos! Precisamos agir, encontrar as provas. É a única maneira de parar isso. Provas? O que você realmente tem, Samuel? A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, mas havia desespero por trás dela. Antes que pudesse obter uma resposta, Jason, com um movimento rápido, puxou um dispositivo de comunicação. Estamos cercados. Fiquem prontos. Ele gesticulou com a mão, um sinal claro de que a situação estava se deteriorando. Então, uma explosão inesperada fez com que todos se virassem hacia a van tombada. O corpo de um homem salhou voando de dentro do veículo, como uma marionete sem cordas, caindo com força ao chão. O campo de batalha estava se estabelecendo e a tensão era palpável, quase elétrica. Não pode ser. O detetive sussurrou, horror em seu rosto. O que eles estão fazendo? Thomas olhou em volta, seu coração batendo rápido. O lugar se tornara um campo de batalha. A situação extravasava as barreiras da lógica. Atrás dele, a mulher puxou Samuel. Rápido, temos que sair agora. Não, eu preciso saber mais. Thomas insistiu, sua voz enérgica. O que Samuel tinha que poderia explodir essa tensão entre eles? A resposta veio em meio ao caos. Possuo dados que podem incriminar todos eles, Samuel gritou, desesperado. Documentos que mostram as ligações deles. Eles são cartel de manipulação. A adrenalina sequer lhe permitia viver a realidade que assolava sua vida antes dessa noite. Mas, antes que alguém pudesse reagir, um segundo veículo apareceu, com luzes piscando. A polícia finalmente chegara, mas o que parecia ser uma luz de esperança logo se transformou em mais confusão. Os homens da segurança, em vez de recuar, pareciam se preparar para um confronto. Thomas, tem um jeito! A mulher gritou novamente, empurrando Samuel para frente. Precisamos formar um plano. Vamos usar o caos a nosso favor. Para onde vamos? Thomas falava pela primeira vez sem saber o que fazer, apontando para a porta de um prédio próximo.
Aquele lugar! Vamos nos esconder lá! Ele puxou Samuel, os olhos determinados. Mas as palavras mal saíram de seus lábios. Então, uma reviravolta inesperada. Um dos homens da segurança desacoplou uma bomba do carro, mirando diretamente para o grupo de Thomas. Em um instante, o mundo dele se fechou em uma explosão ensurdecedora. O tempo parou, e a lembrança da dor ressoava em volta deles. Vultos de caos invadiram seus sentidos enquanto o som da explosão ecoava, e tudo começou a desmoronar. Quando a fumaça finalmente dissipou, Thomas acordou. Estava deitado no chão, com um gosto de sangue na boca e a mente confusa. Olhando em volta, viu a mulher e Samuel para longe dele. Mas a cena mostrava um novo rosto. Jason estava de pé, a bomba ainda fumegando ao seu lado. E o que o deixou em choque foi o que ele viu em Jason. Não estava ferido, mas um brilho de êxito no olhar dele fez com que a adrenalina disparasse. Você fez isso, não foi? O tom de Thomas era como um grito sufocado. O mundo que ele conhecia estava desmoronando mais uma vez. Jason levantou as mãos, um sorriso gélido cortando seu rosto. Queria que você visse. Não se trata só do que você viu. É maior, Thomas. Eu sou o verdadeiro jogador aqui. As palavras cortaram o ar. O passado de amizade deles se desfez de uma vez. O choque penetrou fundo e a traição se instalou como um punhal nas costas. A verdade não revelava apenas a fragilidade do presente, mas também um enigma muito maior. Agora o jogo virou. O que antes era uma luta por justiça se tornara um conflito entre antigas lealdades e novas traições. Thomas olhou para Samuel e a mulher, a pergunta ecoando em sua mente. Em quem ele poderia realmente confiar? Vamos sair daqui! Thomas gritou, mas a dúvida o acompanhava. O que esse novo xadrez significava para todos eles? E se a luta não estivesse apenas pela verdade, mas sim sobre poder e controle? Assim, o que viria a seguir poderia desmascarar não apenas os culpados, mas intensa e dolorosamente suas próprias emoções. A noite estava longe de acabar, e o verdadeiro terror apenas começava. Thomas estava em choque, sua mente girando com tudo o que acabara de ouvir. A traição de Jason cortou mais fundo do que qualquer ataque físico. O alvoroço à sua volta era ensurdecedor. Havia fogo e fumaça, uma sensação de desespero no ar. A explosão tinha mudado tudo. E a tensão subia como um balão prestes a estourar. Por que você fez isso? A voz de Thomas tremia, uma mistura de dor e indignação. Jason, com um sorriso enigmático, lançou apenas um olhar de compaixão, como se visse Thomas como um velho colega perdendo a batalha. Você ainda não entende, Thomas. A verdade é que não somos os heróis que achamos ser. O que Samuel sabe não é apenas sobre a tragédia da Challenger. É muito mais sombrio. Nossos destinos já estavam selados, muito antes de você parar para ajudar um mendigo. A expressão de Jason era de desprezo e superioridade, como um jogador de xadrez observando um peão se mover sem saber que está prestes a ser capturado. Pare de falar, gritou a mulher, ainda tentando puxar Samuel para longe do perigo. Mas tudo estava confuso. Os homens de segurança e a polícia agora estavam em meio a um confronto direto. A sirene da polícia parecia mais um grito de dor, ecoando em seus ouvidos, enquanto luzes giratórias iluminavam a cena.
A adrenalina tomava conta de cada um. Os rostos mostravam medo, desespero e uma primeira luta estava prestes a eclodir. Thomas olhou para Samuel, que estava atordoado, mas seus olhos pareciam brilhar com uma determinação recém-descoberta. Thomas, eu posso acabar com isso. Eu tenho as provas, os documentos que eles me forçaram a esconder. Se conseguirmos entregá-los às autoridades antes que seja tarde demais, poderemos mudar tudo. A esperança nas palavras de Samuel parecia quase irreal, mas era exatamente isso que Thomas precisava, uma saída. Antes que Thomas pudesse responder, uma nova explosão ecoou, desta vez muito mais próxima. Ele se virou e uma nuvem de fumaça envolveu a cena, ocultando rostos e criando pânico. O movimento inesperado cerca da nuvem, e então um grito cortou o ar. Era o detetive, tentando coordenar, mas sua voz se perdeu entre a desordem. Todo mundo, afastem-se! Isso não é um jogo! Era uma ordem difícil de ser seguida. O mundo ao redor deles parecia girar de forma frenética. No meio do caos, alguém começou a puxar Samuel, e de repente a mulher gritou: "Cuidado!" A mão dela foi para o bolso, e no momento seguinte, algo reluziu no ar. Um pequeno dispositivo com um botão vermelho. Ele precisa saber. Era um aviso, mas Thomas se sentiu perdido. O que exatamente estava acontecendo? Qual era a verdadeira natureza daquele objeto? A tensão subiu mais um nível, enquanto eles se moviam, tentando entender o que poderia ser. Era uma bomba? Um dispositivo de rastreamento? Aquele momento era um divisor de águas. Jason sorriu. Se você quiser saber a verdade, Thomas, ela custa caro. Que pode ser que você não esteja pronto para pagar. A frieza na voz de Jason soava como um trono de maldade em meio ao conflito. E foi então que tudo desmoronou. A mulher, com um impulso de desespero, apertou o botão. O que deveria ser uma proteção se transformou em um impacto devastador. Uma luz ofuscante, seguida de um estrondo ensurdecedor, ecoou e o chão tremeu sob os pés de todos. Thomas se ouviu gritar, mas o som se perdeu no vazio. Quando a luz finalmente se apagou, tudo parecia diferente. Os rostos que ele conhecia estavam cobertos de poeira e confusão. Mas havia algo mais, algo chocante. Jason, em uma fração de segundo, cambaleou para trás, e no rosto dele havia uma expressão de terror, não de triunfo. Então, uma revelação se instalou no ar, como uma sombra sinistra. Entre o caos, entre as poças de água e os fragmentos de nuvens de fumaça, Thomas percebeu. As lembranças voltaram como uma maré. Olhares furtivos, mensagens escritas, um nome que sempre passou despercebido. Com isso, uma dúvida atingiu teu coração. Jason, você está trabalhando para eles, não está? Você sempre esteve. A acusação saltou na mente de Thomas, uma verdade devastadora se formando. A cena se fez em câmera lenta enquanto Thomas olhava para Samuel, que, com um leve movimento de dor, parecia finalmente compreender a gravidade do que estava acontecendo. E quando a poeira finalmente se assentou, todos perceberam que não importava mais quem era amigo ou inimigo. A única verdade na qual podiam se apoiar era a vida de Samuel, e agora estava em jogo de forma mais intensa do que nunca. O que seria da história deles dali em diante? As vidas estavam entrelaçadas, e o futuro, agora mais incerto do que nunca.
dependia de decisões que precisariam ser tomadas rapidamente. Quem sobreviveria a essa tormenta e quem seria verdadeiramente revelado? A noite ainda guardava segredos e a luta estava apenas começando. Thomas estava em choque, sua mente girando com tudo o que acabara de ouvir. A traição de Jason cortou mais fundo do que qualquer ataque físico. O alvoroço à sua volta era ensurdecedor. Havia fogo e fumaça, uma sensação de desespero no ar. A explosão tinha mudado tudo, e a tensão subia como um balão prestes a estourar. Por que você fez isso? A voz de Thomas tremia, uma mistura de dor e indignação. Jason, com um sorriso enigmático, lançou apenas um olhar de compaixão, como se visse Thomas como um velho colega perdendo a batalha. Você ainda não entende, Thomas. A verdade é que não somos os heróis que achamos ser. O que Samuel sabe não é apenas sobre a tragédia da Challenger. É muito mais sombrio. Nossos destinos já estavam selados muito antes de você parar para ajudar um mendigo. A expressão de Jason era de desprezo e superioridade, como um jogador de xadrez observando um peão se mover, sem saber que está prestes a ser capturado. Pare de falar! Gritou a mulher, ainda tentando puxar Samuel para longe do perigo. Mas tudo estava confuso. Os homens de segurança e a polícia agora estavam em meio a um confronto direto. A sirene da polícia parecia mais um grito de dor, ecoando em seus ouvidos, enquanto luzes giratórias iluminavam a cena. A adrenalina tomava conta de cada um. Os rostos mostravam medo, desespero, e uma primeira luta estava prestes a eclodir. Thomas olhou para Samuel, que estava atordoado, mas seus olhos pareciam brilhar com uma determinação recém-descoberta. Thomas, eu posso acabar com isso. Eu tenho as provas, os documentos que eles me forçaram a esconder. Se conseguirmos entregá-los às autoridades antes que seja tarde demais, poderemos mudar tudo. A esperança nas palavras de Samuel parecia quase irreal, mas era exatamente isso que Thomas precisava, uma saída. Antes que Thomas pudesse responder, uma nova explosão ecoou, desta vez muito mais próxima. Ele se virou e uma nuvem de fumaça envolveu a cena, ocultando rostos e criando pânico. O movimento inesperado cerca da nuvem e então um grito cortou o ar. Era o detetive tentando coordenar, mas sua voz se perdeu entre a desordem. Todo mundo, afastem-se! Isso não é um jogo! Era uma ordem difícil de ser seguida. O mundo ao redor deles parecia girar de forma frenética. Entre o caos, alguém começou a puxar Samuel. E de repente, a mulher gritou: "Cuidado!" A mão dela foi pro bolso e no momento seguinte, algo reluziu no ar. Um pequeno dispositivo com um botão vermelho. Ele precisa saber! Era um aviso, mas Thomas se sentiu perdido. O que exatamente estava acontecendo? Qual era a verdadeira natureza daquele objeto? A tensão subiu mais um nível, enquanto eles se moviam, tentando entender o que poderia ser. Era uma bomba? Um dispositivo de rastreamento? Aquele momento era um divisor de águas. Jason sorriu. Se você quiser saber a verdade, Thomas, ela custa caro. E pode ser que você não esteja pronto para pagar. A frieza na voz de Jason soava como um trono de maldade em meio ao conflito. E foi então que tudo desmoronou. A mulher, com um impulso de desespero, apertou o botão. O que deveria ser uma proteção se transformou em um impacto devastador.
Uma luz ofuscante, seguida de um estrondo ensurdecedor, ecoou e o chão tremeu sob os pés de todos. Thomas se ouviu gritar, mas o som se perdeu no vazio. Quando a luz finalmente se apagou, tudo parecia diferente. Os rostos que ele conhecia estavam cobertos de poeira e confusão. Mas havia algo mais, algo chocante. Entre o fumo, lentamente, uma figura emergiu. Era a mãe de Thomas. Ela estava ali com os olhos arregalados, seu semblante pálido. Thomas, ela gritou, a voz transbordando de emoção. O que ela estava fazendo naquele lugar? Ele ficou paralisado, a mente em choque. Mas, como você chegou aqui? O que você está fazendo? As palavras saíram como um sussurro, enquanto a confusão tomou conta. Jason, que antes parecia tão seguro de si, agora tremia. A verdade, meu filho, a verdade está mais perto do que você imagina. Ela olhou para Samuel e sorriu, um sorriso que misturava compaixão com dor. Eu sei o que aconteceu. Eu estava lá. A revelação explodiu como uma bomba. Thomas sentiu o mundo girar ao seu redor. Suas lembranças se chocando com uma nova realidade. Não pode ser. Você estava em casa, você sempre esteve em casa. A incredulidade o consumia. O ambiente à sua volta parecia desvanecer, e o caos do momento foi engolido por uma nova compreensão. A mãe dele não era apenas uma espectadora. Ela tinha um papel nessa história obscura. O que mais ela escondia? Quais segredos perigosos estavam entrelaçados com a vida de seu filho? Enquanto ele tentava processar essa nova informação, Samuel olhou para todos eles, seus olhos agora cheios de determinação. A verdade não é apenas sobre o que aconteceu no passado, mas sim sobre o que vem pela frente. Precisamos agir. Precisamos de cada um de vocês. O grito de guerra de Samuel ecoou na mente de Thomas, mas o peso da verdade o segurava. Quem era realmente sua mãe? E o que mais ela sabia? E assim, enquanto a sirene da polícia se intensificava, o ciclo de revelações e traições alastrava o nevoeiro de dúvida e medo. Cada coração ali pulsava com a urgência da verdade. Mas a pergunta persistia: seria possível sobreviver com todos os segredos prestes a desmoronar? Thomas estava em choque, sua mente girando com tudo o que acabara de ouvir. A traição de Jason cortou mais fundo do que qualquer ataque físico. O alvoroço ao seu redor era ensurdecedor. Havia fogo e fumaça, uma sensação de desespero no ar. A explosão tinha mudado tudo, e a tensão subia como um balão prestes a estourar. Por que você fez isso? A voz de Thomas tremia, uma mistura de dor e indignação. Jason, com um sorriso enigmático, lançou apenas um olhar de compaixão, como fosse um velho colega perdendo a batalha. Você ainda não entende, Thomas. A verdade é que não somos os heróis que achamos ser. O que Samuel sabe não é apenas sobre a tragédia da Challenger. É muito mais sombrio. Nossos destinos já estavam selados muito antes de você parar para ajudar um mendigo. A expressão de Jason era de desprezo e superioridade, como um jogador de xadrez observando um peão se mover, sem saber que está prestes a ser capturado. Pare de falar, gritou a mulher, ainda tentando puxar Samuel para longe do perigo. Ela estava desesperada, mas as palavras eram difíceis de ouvir. O caos. A sirene da polícia parecia mais um grito de dor. Enquanto luzes giratórias iluminavam a cena, Thomas olhou para Samuel, que estava atordoado, mas seus olhos brilhavam com determinação.
Thomas, eu posso acabar com isso. Eu tenho as provas, os documentos que eles me forçaram a esconder. Se conseguirmos entregá-los às autoridades, antes que seja tarde demais, poderemos mudar tudo. As palavras de Samuel emanavam esperança quase irreal diante do terror que os cercava. Nesse momento, uma nova explosão irrompeu, próxima, e uma nuvem de fumaça envolveu tudo. Eles se viraram novamente, enquanto o pânico crescia. Gritos misturavam-se ao som de estalos metálicos e a adrenalina pulsava em suas veias. Todo mundo, afastem-se! Isso não é um jogo! O detetive gritou usando todas as suas forças para tentar manter a ordem, mas a cena parecia estar fora de controle. A confusão subia e um novo rugido cortou o ar quando a mulher, em um ato impulsivo, puxou um pequeno dispositivo com um botão vermelho. "Ele precisa saber!" gritou ela, mas Thomas já estava perdido. O que era aquilo? Qual seria o seu significado? Se você quiser saber a verdade, Thomas, ela custa caro. E pode ser que você não esteja pronto para pagar. Jason falou, um sorriso cruel curvando os lábios. Foi então que tudo desmoronou. A mulher em desespero apertou o botão. A luz ofuscante da explosão iluminou os rostos perplexos. O som de um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer sob eles. A fumaça começou a se dissipar e Thomas se sentiu estonteado, a dor e o medo flutuando como detritos no ar. Quando a fumaça finalmente se espalhou, tudo parecia diferente. Ele se virou para sua mãe, que agora estava ali, com os olhos arregalados, uma expressão de pânico e reconhecimento. "Thomas!" ela gritou, seu tom carregado de um misto de preocupação e urgência. "O que você está fazendo aqui? Você não deveria ter se envolvido nisso. Deixe isso comigo. Mas como você chegou aqui? O que você está fazendo?" Confusão tomava conta dele enquanto o olhar de Jason mudava de certeza para horror. Olhos travados, um misto de desespero e traição preenchia o ar. "Eu sempre soube o que estava acontecendo. Você não entende? Eles estão após mim porque eu sei." A voz dela falhou. A cena agora parecia um pesadelo, um emaranhado de acertos e erros. Thomas estava paralisado. As lembranças começaram a voltar, memórias fragmentadas que pareciam distantes. "O que você quer dizer? Que você também faz parte disso?" questionou, o pânico crescendo. Sua mãe não era apenas uma espectadora, mas um ativo jogador nesse jogo mortal. Um tiro ecoou na distância, assinalando um novo nível de caos. O detetive gritou instruções, mas ninguém prestava atenção. O medo agora dominava a cena, todos parecendo estar dispostos a fazer o que fosse necessário para se proteger. "Você não pode confiar nela, Thomas!" Jason gritou, mas sua voz estava em meio ao tumulto. Thomas olhou para a mãe, seu coração batendo forte, lembrando-se da confiança que sempre teve nela, agora em dúvida. E então, bem no meio do caos, ela se virou para Thomas e revelou: "Eu não sou quem você pensa que sou. Meu verdadeiro nome é Beatriz. Eu sou uma agente infiltrada. E todos nós estamos em perigo por causa de um segredo que envolve você." O chão sobre os pés de Thomas desabou de vez. A conversa, que antes soava como um grito de aviso, se transformou em um campo de batalha moral. O que mais ela estava escondendo? O que realmente significava essa revelação? Ele não soube o que pensar, mas a pergunta que queimava em sua mente agora era: quem realmente era sua mãe? E o que ela realmente sabia? A verdade estava prestes a desencadear um cataclismo. E no momento em que a polícia se aproximava, todos sabiam que o jogo estava apenas começando. E as consequências seriam devastadoras.
Thomas estava paralisado. A cada palavra da mãe, uma nova camada de confusão se somava ao caos ao seu redor. A polícia se aproximava. Os gritos misturavam-se com tiros no ar. O olhar de Jason, nem um pouco amigável, fazia seu coração disparar. A revelação dela parecia uma bomba, mas antes que pudesse processar tudo, uma nova explosão cortou o ar. E a figura de Jason desapareceu. Thomas piscou e, quando olhou novamente, viu outro homem saindo da fumaça. O milionário revela fatos chocantes sobre o mendigo negro do desafio que ninguém imaginava. Chovia forte naquela noite na metrópole iluminada por neon e esquecida por tanta gente. Thomas, milionário poderoso, dono de impérios, caminhava apressado pela calçada escorregadia quando viu algo que parou seu sangue. Um homem negro, sujo, derrubado e sendo brutalmente espancado no meio da rua. O barulho da chuva misturava-se aos gritos abafados, mas ninguém fazia nada. Era o completo abandono. Sem pensar, Thomas avançou. O coração disparava no peito. As mãos tremiam ao puxar o agressor. A pessoa caída era Samuel, um mendigo de olhos profundos e rosto marcado pela vida. Mas havia algo estranho ali. Algo que não combinava com a imagem de um homem só nas ruas. "Você está bem?" Thomas perguntou, a voz rouca pela adrenalina. Samuel engoliu a saliva. Seus olhos carregavam uma dor que ia muito além do físico. Com uma voz baixa, quase um suspiro, ele contou uma história que virou o mundo. Antes da queda vertiginosa, ele fora engenheiro da NASA, um daqueles que trabalharam na fatídica missão do ônibus espacial Challenger. Em 1986, ele tentou alertar sobre falhas graves no projeto, sobre o risco iminente daquela tragédia que chocou o mundo. Mas sua voz, silenciada, ignorada, pressionada a calar pela ganância de resultados rápidos, o nome de Samuel desapareceu dos noticiários, esquecido no fundo do poço. Enquanto a cidade seguia sua rotina indiferente, com luzes piscando e gente conversando como se nada tivesse acontecido, Thomas sentiu um nó apertar na garganta. Ele, com sua vida de luxo e privilégios, nunca tinha parado para pensar nas pessoas por trás das manchetes, nem nas feridas escondidas naquela tragédia que ele assistira pela TV, sentindo a culpa bater feito martelo no peito. Mais tocante ainda, Samuel parecia carregar também os segredos perigosos. Thomas sentiu o peso daquela história como uma sombra que começava a crescer por trás das luzes. Sabia que Samuel podia derrubar tudo, reputações, imagens e, o que era pior, revelar a verdade que muitos queriam enterrada. Eis que o medo de ser desmascarado virou sede de vingança. O homem não hesitaria em silenciar Samuel, custasse o que custasse. Em meio a essa tempestade prestes a explodir, Thomas percebeu que seu envolvimento era algo maior do que ele podia imaginar. Não era só sobre reputação ou dinheiro. Era sobre justiça, memória e uma verdade enterrada em silêncio. A cidade seguia alheia. Mas o destino de Thomas e Samuel começava a se entrelaçar numa teia de segredos que ameaçava tudo. Quando Thomas recebeu um telefonema misterioso naquela mesma noite, a voz do outro lado foi clara, fria e ameaçadora. Uma mensagem disfarçada de apenas um alerta, mas capaz de mudar para sempre, não só sua vida, mas toda a verdade que estava prestes a vir à tona. O relógio virou a madrugada. A pergunta que martelava na mente de Thomas era uma só: como transformar essa vulnerabilidade? E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ai, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O relógio virou a madrugada. A pergunta que martelava na mente de Thomas era uma só: como transformar essa vulnerabilidade em força antes que alguém decidisse apagar essa história para sempre? Mas, de repente, o som do celular cortou o silêncio da noite. Ele olhou a tela. Era uma mensagem de Samuel. Volte ao lugar onde nos encontramos, dizia. Samuel gritou, mas Thomas estava paralisado. Os homens se aproximaram e tudo aconteceu tão rápido. Um deles agarrou Samuel pelo colarinho, levantando-o do chão, enquanto Thomas sentia seu coração disparar. O que você quer com ele? Thomas gritou, mas sua voz saiu entrecortada. Foi então que tudo desmoronou. O homem que estava segurando Samuel gritou: ele tem que morrer! Você não entende? Ele pode acabar com nós todos! E a verdade atingiu Thomas como um soco no estômago. Aquela era a verdade que Samuel carregava, e agora ela estava prestes a ser silenciada. Thomas teve um lampejo de compreensão. Samuel, o que você sabe? Antes que Samuel pudesse responder, o outro homem sacou uma arma. A cena congelou por um segundo, e o grito abafado de uma mulher ecoou ao fundo. O medo tomou conta de Thomas. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Em um momento de desespero, ele atirou uma pedra sobre os homens, fazendo o mais próximo recuar distraído. Vá, Samuel, eu cuido disso. Mas a reviravolta final estava prestes a acontecer. Por trás dos agressores, uma figura conhecida emergiu e o choque tomou conta. Era o antigo chefe de Thomas, aquele que o havia promovido, que agora observava a cena, um sorriso gélido no rosto. Isso é tudo um grande jogo que você não entende, Thomas, ele disse com a voz suave. E você está a ponto de perder muito mais do que imaginou. As palavras ecoaram na mente de Thomas, enquanto os pensamentos se embaralhavam. O que esse homem sabia e como ele estava envolvido nisso tudo? A tensão na cena era palpável e a vida de todos ali estava por um fio. Após um rápido momento de contato visual, Thomas percebeu que o jogo apenas começava. O embate entre o passado e o presente estava prestes a se intensificar, e ele não sabia se conseguiria salvar Samuel ou a si mesmo. A tensão na cena era palpável. Thomas não conseguia desviar o olhar da arma que brilhava sob a luz dos postes, enquanto a voz do antigo chefe ecoava em sua mente. O que ele sabia? O que Samuel tinha para contar? E se tudo isso fosse um plano grande demais? De repente, um grito ensurdecedor cortou o ar. Os homens não estavam sozinhos. Uma mulher, pequena e destemida, surgiu da penumbra, brandindo um spray de pimenta. Saiam da frente! Ela berrou, avançando em direção aos agressores. Thomas ficou paralisado por um instante, mas a cena rapidamente se desenrolou. A mulher atingiu um dos homens, que deixou Samuel ir, queimando os olhos e gritando de dor. O segundo homem começou a se voltar. O pânico tomou conta de Thomas. Vamos, Samuel! Ele gritou. Mas Samuel estava imóvel, a boca entreaberta, em choque. Ele não conseguia acompanhar a ação. Samuel, corre! As palavras pareciam ecoar no vazio. Então um barulho atrás deles fez o coração de Thomas parar. Um carro parou abruptamente e os faróis iluminaram a cena. Era um policial, mas não um qualquer.
Era o detetive que havia investigado a vida de Thomas anos antes, que tinha um rabo de foguete com questões de corrupção. O homem saiu do carro com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. "O que está acontecendo aqui?" ele gritou, e a situação apenas complicou. Nesse momento, a mulher olhou para Thomas e Samuel. "Se vocês não correrem agora, estamos todos fritos." Ela se virou para o detetive. "Esses caras estão tentando matar esse homem. A confusão explodiu. Vocês vão acreditar em uma louca?" O detetive respondeu, passando a mão pela cabeça e olhando ao redor. Uma voz sibilante cortou o ambiente. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo." Era Samuel, finalmente acordando para a realidade. "Esses homens trabalham para alguém que não quer que a verdade seja revelada. Eles vão atrás de mim e de quem estiver no meu caminho." Ao ouvir isso, o chefe de Thomas sorriu, seu olhar gélido refletindo o brilhante neon dos postes. "Você ainda não entendeu, meu amigo. Essa história não é sobre você ou sobre o mendigo. É sobre poder e controle. E eu sempre tive um plano." Uma reviravolta de choque percorreu o ar. O detetive e o chefe de Thomas compartilhavam um olhar cúmplice.